hoje nós vamos falar sobre distúrbios alimentares, né? Esses distúrbios alimentares, eles são caracterizados por algum tipo de restrição alimentar, tá? Então, eles vão estar sempre relacionados com algum tipo de restrição ou também, né, por algum tipo de consumo exagerado. Então, ele vai estar atendendo tanto para a parte da restrição, da falta de algum nutriente, de algum alimento, quanto também para o excesso, tá? Então, quais são os principais distúrbios alimentares que nós temos? Desnutrição, né? Desnutrição que ela pode ser tanto a desnutrição infantil, que é muito comum, né, em regiões, em países, né, socialmente econômicos muito pobres, né? E nós temos também a questão da desnutrição relacionada com a obesidade, né? Quando a pessoa ela é obesa, porém, ela consome alimentos muito calóricos e com pouco, né? Com poucos nutrientes. E aí nós já vamos estar falando de outro distúrbio, né? Que vai ser a obesidade. Então, nós temos, então, como os primeiros distúrbios, a questão da desnutrição e a questão da obesidade, que nós já falamos em outras aulas anteriores, né? A restrição de alimentos ou consumo exagerado de alimentos. Hoje, nós vamos estar falando de outro distúrbio alimentar, tá? Que é a anorexia. Então, a gente ouve falar muito, né, dessa questão da anorexia, pessoa anoréxica, né? Qual que é a primeira imagem que vem à cabeça quando a gente fala de anorexia? Magreza excessiva, tá? E hoje a gente vai estar falando, então, um pouquinho sobre essa anorexia. Então, a anorexia é um distúrbio alimentar que vai levar a pessoa a ter uma visão distorcida do seu próprio corpo. Então, aquela pessoa que ela já está com o peso ideal, né? Muitas vezes, quando ela já entrou no processo, né, anoréxico, já está magra, porém ela desenvolve uma obsessão extrema sobre o seu peso. E quando ela se olha no espelho, né, quando ela se enxerga, ela não se vê magra, ela ainda se vê ainda acima do peso. Né? E aí ela passa a ter uma obsessão, um controle obsessivo pelo seu peso e por tudo aquilo que ela come. A pessoa que ela é anoréxica, ela se pesa, né, a todo momento, ela controla as calorias, a quantidade de caloria dos nutrientes que ela consome e ela tem uma preocupação excessiva. As pessoas anoréxicas, pessoal, elas podem, né, desenvolver esse quadro, né, esse distúrbio alimentar por predisposição genética, né? Muitas vezes, às vezes algum familiar, né, que já teve, né, anorexia, ou também pode ser causado por algum trauma, algum transtorno psiquiátrico. Muitas vezes nós temos casos de adolescentes que desenvolvem anorexia por conta de bullying, né? Às vezes quando era criança, pré-adolescente, né, estava um pouco acima do peso e aí sofre bullying, sofre algum tipo aí, né, de preconceito, né, e aí aquilo gera um trauma, um transtorno nela que ela começa então a se policiar, a controlar o seu peso e quando ela percebe, ela já está envolvida no processo anoréxico, né. Então, o que seria essa anorexia? Um distúrbio alimentar onde a pessoa ela tem uma visão distorcida da sua imagem. Ela se olha no espelho, né, e se acha acima do seu peso ideal, sendo que muitas vezes ela já está abaixo do peso ideal. Então, as pessoas que são anoréxicas ou estão num quadro de anorexia, elas se pesam frequentemente, a todo momento, tudo que ela acaba de alimentar, ela já vai na balança pesar para ver se está acima, né, daquele peso que é o esperado por ela. Elas vão ingerir pequenas quantidades de alimento. Então, quando elas entram nesse processo anoréxico, cada vez mais elas vão diminuindo pouco a pouco a quantidade de alimento que elas consomem e elas começam a fazer jejum, né? Cada vez mais elas vão ficando sem comer por um tempo cada vez maior, tá? Elas também vão dar preferência por comer aqueles determinados alimentos
que elas consideram que vão ser alimentos que elas poderão comer, que não vão engordá-las, né? E aí elas então vão ter preferência por apenas um tipo de alimento. Outros, né, pessoas que têm esse distúrbio, além do jejum exagerado, elas vão ter uma tendência de realizar exercícios de forma excessiva, principalmente no início, né, do distúrbio, quando elas ainda não estão assim extremamente fracas, né, devido ao peso muito baixo. Muitas vezes elas forçam também vomitar, né? Então elas comem, aí elas acham que exageraram na quantidade de alimento e aí elas vão forçar a vomitar, colocar para fora aquela comida, mesmo que em pequena quantidade, elas vão colocar para fora aquele alimento, forçando o vômito. Outras vezes, né, elas vão utilizar laxantes, né, que são aqueles medicamentos que soltam o intestino, né, causam um quadro de diarreia. Então elas usam, né, elas vão lançar mão de medicamentos também, né? Então é o jejum exagerado, o uso excessivo, né? Eles fazem muito atividade física excessiva e ingerem medicamentos. Sejam medicamentos diuréticos para urinar, porque muitas vezes elas se sentem inchadas, né? Falar, tô inchada, né? E aí vai usar um diurético para urinar mais, e muitas vezes também elas utilizam laxantes, que são medicamentos para soltar o intestino, e assim elas acreditam que vão eliminar o peso mais rapidamente. E esse quadro de anorexia, pessoal, eles podem matar, tá? Ele pode matar a pessoa, porque vão causar, a pessoa ela vai perdendo pouco a pouco toda a reserva energética que ela tem no corpo. Primeiramente ela perde, né, a sua camada de adipose, de gordura, de lipídios. Depois o corpo ele vai começar a buscar outras fontes alternativas, né? Então já vai para a parte, né, da musculatura. E chega num ponto, né, onde não tem mais de onde tirar energia para esse corpo sobreviver. Isso vai causar uma série de problemas na pessoa. É um problema muito comum em mulheres, né? Muito comum se ver em mulheres, porque as mulheres elas sofrem muito esse impacto, né, da imagem do corpo, cultura da beleza, cultura do peso ideal, principalmente aqui no Ocidente, né? Mas também pode acontecer com os meninos, né, com os homens, mas ele é muito comum de acontecer com as mulheres. Dentre algumas complicações que estão relacionadas à anorexia, nós temos a osteoporose, né? A osteoporose é a fragilidade dos ossos. Então, esses ossos começam a ficar descalcificados, desmineralizados, então os ossos vão ficar fracos. Infertilidade, por quê? Porque se o corpo não está tendo, né, uma quantidade de nutrientes adequados, como que eles vão conseguir produzir hormônios? Se não tem proteína, se não tem lipídio, né? A gente já estudou que os sais minerais, as vitaminas, né, são extremamente importantes para regular o bom funcionamento. Se a gente tem falta, carência desses nutrientes, nosso corpo não vai funcionar adequadamente. Nós já vimos que as proteínas são construtoras. Se não consome esses nutrientes, construtores, proteínas, não vai ter como produzir o quê? Hormônio, porque a maioria dos hormônios são proteicos, né? Gorduras também são fundamentais, né? Então a gente vai ter muito problema aí. Então, infertilidade, problemas do coração, a grande maioria das mulheres que emagrecem, né, de forma muito rápida, dentro desse quadro de anorexia, elas deixam de ter o quê? Períodos menstruais. Então, elas não vão ter mais a menstruação, interrompe esse processo de menstruação. Então, pessoal, qual é a causa da anorexia? Né? O que provoca essa anorexia? Nós já falamos que ela pode ter um componente genético, um cunho genético, né? Então a gente considera esse fator genético influenciando, mas nós temos também, né, fatores culturais, essa cultura da beleza que já foi apregoada, hoje até que nem tanto, mas hoje mais é a questão da vida saudável, né? Mas um tempo atrás nós tínhamos muito essa questão de ser magro, né? Então, que era a prevalência, né? Essa doença ela vai ser maior e naquelas sociedades que culturalmente valorizam o que? A magreza,
né? Como um fator de imponência, né? Um fator importante. Então, aquelas sociedades que valorizam muito esse fator, tá? Então, ela vai ser maior. Esse distúrbio, pessoal, anorexia também vai estar bastante presente, né? Naquelas atividades onde a magreza também é valorizada, como alguns atletas. Então, a gente tem casos de anorexia acontecendo em atletas de alto nível, modelos, é muito comum, né? Porque a cultura, né, da sociedade ali, daqueles modelos, daquele pessoal que está envolvido ali, né, na parte de modelos, elas têm que ser extremamente magras. Então, é muito comum ter casos de modelos, de atrizes, né, dançarinos, que desenvolvem esse distúrbio por conta da pressão, né, psicológica que existe ali. A anorexia também, pessoal, ela pode acontecer, né, na vida de uma pessoa por um trauma, por um fator ou um evento que vai induzir um estresse muito grande, um quadro depressivo muito grande, uma mudança muito significativa na vida da pessoa, principalmente na adolescência, né? Então, quando essa pessoa na adolescência sofre algum fator que marca muito, um trauma que ela não consegue superar, tá? Então, isso não é regra, porque tem pessoas que passam por traumas na infância, passa por bullying, passa por abusos, separação dos pais, enfim, qualquer fator que a criança considere muito traumática e consegue superar. Algumas pessoas não conseguem superar isso e acabam desenvolvendo esse tipo de distúrbio alimentar, que é a anorexia, ok? Aí eu trouxe, pessoal, alguns sintomas que são mais frequentes aí, tá? Principal deles, um peso corporal menor do que o normal para a idade. Por que eu trago isso para a idade? Porque nós temos casos, né, de anorexia que acontece na pré-adolescência, tá? Na infância não é muito comum, não. Mas na pré-adolescência e na adolescência, até mesmo na vida adulta de algumas pessoas. Então, de acordo com a idade, se tiver muito, muito abaixo que o normal, né, para aquela idade, a gente já se preocupa de considerar que pode ser um indício de caso de anorexia. Pessoas que praticam excessivamente atividades físicas, mesmo tendo um peso abaixo do normal. Tá? Então, é uma questão de se preocupar. Não estou dizendo que a pessoa que pratica atividade física excessiva vai ser um anorexo ou é um anoréxico, mas é uma questão para se cuidar. Por quê? Porque isso pode induzir que a pessoa está tendo uma preocupação excessiva com o peso. Pessoas que também controlam em demasia, né, o consumo de nutrientes, o consumo de alimentos, tem que se preocupar. Porque tem que ter uma alimentação saudável, tem que se preocupar assim com o que come, mas não pode ficar contando caloria, porque isso pode levar a um distúrbio psicológico, que pode levar a anorexia. Em mulheres após a puberdade, né, quando elas começam a ter ausências aí de 3 ou mais menstruações, prestem atenção mais uma vez, isso em caso de mulheres que estão abaixo do peso, tá? Então, a anorexia, pessoal, ela pode causar sérios danos ao sistema reprodutor feminino, infertilidade, né, uma série de problemas. Diminuição ou ausência da libido, né, da vontade, do desejo sexual. Nos rapazes também pode acontecer disfunção erétil, né, não vai conseguir ter uma ereção sexual. E no caso das adolescentes, né, dos adolescentes, que é um problema muito sério, isso vai ocasionar uma dificuldade de atingir a maturação sexual completa, tanto a nível físico quanto emocional. Nesses pré-adolescentes, ou até mesmo na adolescência, quando eles ainda estão em fase de crescimento, nós podemos ter, né, um crescimento retardado por falta de nutrientes, em relação ao peso, em relação ao crescimento, à altura e também uma má formação dos esqueletos. As pernas e os braços poderão se tornar curtos, né, em relação ao tronco. Então, uma má formação óssea aí por falta desses nutrientes que são extremamente importantes.
Nos casos daquelas pessoas anoréxicas que provocam o vômito, né? Isso porque volta ali conteúdo estomacal e que é ácido, né? Esse conteúdo estomacal, como é com muita frequência, pode descalcificar os dentes e provocar cárie dentária. A questão da anorexia, ela está muito relacionada com uma baixa autoestima, né? E isso pode desencadear quadros psiquiátricos mais graves, como depressões profundas e até mesmo tendências suicidas. Um outro caso que ocorre é porque a pessoa ela vai ficando com o intestino preso, né? Ela vai tendo uma que a gente chama de obstipação, né? Intestinal grave. E o tratamento, pessoal, o tratamento a pessoa tem que ser quando ela, né, percebe, os familiares percebem que elas estão com esse problema, ela tem que ser levada a um psiquiatra, um psicólogo e fazer um tratamento com medicamentos e um acompanhamento com psicólogos, né, para que ela se perceba com aquele problema, e muitas vezes ela acha que está normal, que está fazendo certo, porque é uma tendência compulsiva, né? Então ela precisa de ajuda e de acompanhamento, ok? Então a anorexia é um problema muito sério, muito grave, principalmente nos adolescentes, né, nos adultos jovens, tá? Que pode, né, inclusive levar à morte, tá ok? Porque ela vai gerar uma desnutrição muito, muito, muito grave e a pessoa pode morrer, né, por falência aí dos órgãos, tá bom?